Olá, voltamos aqui para mais um programa Pergunte ao Professor. E neste episódio de hoje a gente vai falar sobre a seguinte frase: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Como é que é isso, professor? Vamos lá, né? Se as mulheres soubessem do poder que elas têm nas mãos, o que elas não fariam, né? O poder de governar o mundo, se as mulheres soubessem que elas têm esse poder, como seria o mundo hoje, né? Pois é, como que é isso? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Eu recentemente tive um episódio, né? Eu sou separado, então eu tenho filhos do meu primeiro casamento e saí com o meu filho menor para obter um passe de transporte escolar. E ali eu percebi que quando você é um homem divorciado, você não tem muito crédito das autoridades, né? Ou seja, as autoridades elas ficam ali testando, desconfiando de você até saber que você realmente é responsável. Não estou dizendo ser o responsável, estou dizendo ser realmente responsável. Isso porque os homens, no geral, eles são um pouco deficitários nessa questão de responsabilidade. As mulheres, no geral, são mais responsáveis. Com relação a filhos, as mulheres são mais responsáveis. O que eu quero dizer com isso? Estatisticamente, a incidência de homens irresponsáveis, que não têm responsabilidade com a família, que não têm responsabilidades com os filhos, é muito maior do que as mulheres. Não é verdade? Então, ou seja, a mulher, quando ela faz alguma coisa errada com relação aos filhos, é de causar espanto. As pessoas se surpreendem. E o homem, quando ele é correto, as pessoas se surpreendem. Ou seja, ao contrário, as pessoas se surpreendem das mulheres quando elas fazem alguma coisa errada, quando elas demonstram irresponsabilidade. Assusta. E quando o homem demonstra responsabilidade, surpreende. Ou seja, o normal é as mulheres serem boas e os homens serem ruins, estatisticamente falando. Tá? Então, isso faz a gente refletir. Se a gente tem uma sociedade onde a maioria das mulheres são boas e os homens são ruins, e além disso, a sociedade e as autoridades legam a criação dos filhos, principalmente às mulheres, como sendo pessoas mais responsáveis, porque os homens demonstram em ocorrências reais que são menos responsáveis. Tá? Essa ideia do homem ser mais irresponsável não vem do nada. Ela vem de exemplos práticos de muitas ocorrências de homens que não sabem o que estão fazendo aqui neste planeta. Então, acaba que a gente fica visto por uma lente de irresponsabilidade. Ou seja, você é irresponsável até que prove o contrário. É assim. Agora, pensando bem, se as mulheres são boas e a sociedade entrega, na maioria das vezes, as crianças a serem criadas pelas suas mulheres, ao mesmo tempo uma sociedade que apresenta uma incidência alta de homens ruins, digamos assim, para generalizar, então a gente, equacionando isso tudo, a gente tem que esses homens ruins estão sendo formados por mulheres boas. A gente chega nesse fator. Homens ruins estão sendo formados por mulheres boas, né? E aí a gente entende perfeitamente a frase: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mão que cria desde cedo, ela governa, controla, faz o mundo do jeito dela, né? Se a gente pensar também na Igreja Católica, né? A Igreja Católica faz isso muito perfeitamente, né? Há muito tempo. Muito tempo. Ou seja, controla a vida de uma criança desde o nascimento, no batizado, depois na primeira comunhão, ali na adolescência, depois tem a crisma, quando já é um jovem adulto, depois no casamento. Ou seja, a pessoa tem a vida inteira regrada pela igreja.
pela Igreja Católica. Então ele vai estar nos domínios da Igreja, não é? Bom, as mulheres criam as pessoas, mulheres boas. Por que tem tanta incidência de homens ruins, né? Bom, a gente pode pensar no seguinte: muitas vezes essas mulheres, que a gente pode aqui de forma genérica colocar como responsáveis pela criação desses homens ruins, a gente imagina que num caso específico existe o excesso de zelo. Então o excesso de zelo, o excesso de cuidado, aquela coisa de colocar a criança num pedestal, colocar o menino num pedestal, né, pode transformá-lo naquele famoso e reconhecido filhinho de mamãe. O filhinho de mamãe é gerado dessa forma. É colocado num pedestal onde uma mulher o coloca como o mais importante de todas as coisas. E a criança cresce dessa forma, se achando o rei do mundo. Quando ele chega no mundo, ele começa a perceber que as outras mulheres que ele se relaciona não estão considerando como rei. Ele vai brigar por isso. Ele vai falar: isso aqui está errado, eu sou o rei. Como é que você está? Você tem que estar, você é minha súdita. Não é? Então, essa primeira moldagem que a mãe dá à criança, ao menino especificamente, é o tema desse vídeo, faz gerar um homem filhinho de mamãe. Aquele que cria um vínculo tão forte com a sua mãe, de um amor tão forte com a sua mãe, que encontrar uma mulher à altura, que ele possa respeitar e amar da mesma forma, né? Se ele encontrar essa mulher e ficar com ela, o que significa que ele está fazendo? Ele está despedindo a mãe dele, está demitindo a sua mãe, tirando a sua mãe daquele cargo de rainha e colocando uma outra mulher. E como ele não quer fazer isso, porque tem um vínculo forte com a mãe, o filhinho de mamãe, ele vai continuar grudadinho na mamãe e vai apenas se servir das mulheres, às vezes só para sexo ou para outras coisas, né? Poder ou dinheiro, ele se serve daquilo ali, mas o amor verdadeiro é sempre com a mãe. Esse é o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe também tem um problema de responsabilidade, porque ele acha que sempre vai ter uma mulher para fazer as coisas para ele. Então ele não precisa fazer, ele acredita que ele sempre vai estar sendo servido por uma mulher, não é? Então, dessa forma, a gente compreende essa frase: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Mulheres boas gerando homens ruins. De quantas, eu citei apenas uma forma, mas quantas outras maneiras a gente tem de criar, ou as mulheres, né, tem de criar os seus filhos de uma forma equivocada, transformando-os em homens ruins. Pensem nisso e até nosso próximo vídeo.